Olá! As experiências vividas no projeto de extensão da FAESA São Pedro na Ponta do Lápis acabam de virar livro. O projeto trabalha com a alfabetização de jovens e adultos. Aqui com a gente, Fábio Flores, um dos articuladores do projeto. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor Fábio, o projeto nasceu no curso de Pedagogia. O que levou vocês a colocar em prática a ideia de alfabetizar adultos? Na verdade, foram muitas razões. Uma delas é o fato de a gente estar num bairro bastante empobrecido, um bairro que tem uma história pregressa muito complicada, um lugar que já foi dito como lugar de toda a pobreza. A gente tinha aqui nesse bairro um número de analfabetos muito elevado e, sobretudo, pela necessidade que a gente via em deixar que nossos alunos tivessem a oportunidade de colocar as teorias em movimento. Eles tinham que começar a degustar o sabor do saber, ou seja, aquele conjunto de teorias sobre alfabetização que eles viam em sala de aula, eles tinham aqui um material humano fantástico para poder exercitar as teorias de sala de aula. E quantas pessoas são atendidas pelo projeto? Em 2005 a gente atendeu 40 alfabetizandos e era um público bem distinto. Todos os moradores aqui da Grande São Pedro. E o perfil desses alunos, Fábio, qual que é? Olha, o perfil é muito variado. A gente tinha alunos entre 17 e 79 anos. E de maneira geral, todos eles tiveram que abandonar a escola, ou alguns não tiveram a oportunidade sequer de entrar na escola, por questões socioeconômicas, a necessidade do trabalho, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho fora de casa, para levantar renda e todas as dificuldades que eles tiveram durante a infância, adolescência e que alguns continuam tendo. Fábio, o projeto volta remodelado, atendendo a 12 unidades. Como será essa abrangência? A ideia inicial, o projeto ele nasceu dentro do curso de Pedagogia, ele estava restrito a estudantes do curso de Pedagogia, a moradores da região de São Pedro, e a gente percebeu que poderia contribuir muito mais se a gente exportasse esse projeto para outros municípios do estado e que perdesse essa localidade apenas de São Pedro. Então a gente está numa parceria, a FAESA está em parceria com a maçonaria e a gente está escolhendo 12 espaços dentro da Grande Vitória que possam receber nossos alunos e nossos alfabetizadores. Então a gente está avaliando a natureza desses espaços. A gente está no processo de começar a selecionar alguns desses alfabetizadores, capacitar novos alfabetizadores para que eles possam entrar em contato com a filosofia do projeto. A filosofia do projeto ela tem uma natureza muito especial, que é a seguinte: mais importante do que decodificar a palavra é conseguir fazer a leitura do mundo que dá sentido à palavra. Então, muito mais do que chegar com um pacote pronto em cada uma dessas comunidades, cabe a nós, articuladores, aos alfabetizadores, conhecer a realidade que esses indivíduos vivem, que é a partir dessa realidade que a gente constrói o nosso trabalho, o nosso material, as nossas aulas, e eles precisam se ver dentro dos conteúdos. E em que pé que está esse projeto? O projeto hoje está na fase de planejamento. A gente está fazendo várias reuniões de planejamento, redimensionando, que é um desafio muito grande. Uma coisa é você fazer um projeto que estava aqui dentro da FAESA, estava dentro de casa, a gente tinha um controle logístico de todas as operações e agora espalhar para 12 unidades. Então a gente precisa replanejar a questão logística, a formação desses professores, o acompanhamento desse projeto, reelaborar planilhas, redimensionar os nossos objetivos. Então a gente está na fase de planejamento e reescrevendo o projeto. Esse projeto ele vai seguir os moldes do anterior? Que cursos que vão participar dele? A ideia é se apropriar de alguns elementos que a gente fez no São Pedro na Ponta do Lápis 2, no que tange a filosofia, mas na parte metodológica não, porque ele não está mais restrito aos estudantes da pedagogia. Ele preferencialmente está envolvendo alunos do Instituto Superior de Educação da FAESA, então todos os cursos de licenciatura que a FAESA ministra atualmente vão estar diretamente envolvidos. Os alunos de outros cursos também são bem-vindos, porque tem atividades das mais diversas sendo desenvolvidas e, sobretudo, os alfabetizadores do projeto não necessariamente serão alunos da FAESA. Eles vão ser selecionados num plano bem mais amplo, então a gente vai acabar abraçando mais setores da sociedade. A gente foi conversar com Dona Maria Madalena e com Dona Neuza Maria, que superaram muitas dificuldades para voltar a estudar. Porque eu achava impossível de eu voltar ao colégio na idade que eu tinha, né? Então, quando começou, eu nem fiquei sabendo, mas eu tenho um filho que trabalha aí dentro, o Elismar. Aí ele falou assim: mamãe, tá surgindo aí uma vaga aí das pessoas, tá voltando a estudar.
Ai, mas aquilo ali eu tremia dos pés à cabeça. Para mim eu achava tão impossível voltar para a escola depois de vó. Eu tô lendo que é uma beleza, minha filha. Ih, não tem livro que me barra mais. Fábio, vocês continuam mantendo contato com as pessoas que participaram do projeto, com os alunos? A gente acompanha um pouco de longe, a gente tem um contato maior com as escolas para a qual eles foram direcionados. A gente fez a alfabetização inicial e eles estão desenvolvendo os ciclos de estudo do ensino fundamental em unidades da prefeitura. Então a gente fica acompanhando meio de longe e sabendo um pouquinho quem continuou, como é que está essa caminhada. Infelizmente a gente não tem um contato pessoal, que era o momento mais rico do projeto. Todos os professores, articuladores faziam questão de tomar café com eles, conhecer a história deles, saber as razões que trouxeram eles para a sala de aula, porque eles abriam mão de muitas coisas para estar à noite aqui. Cada um que vinha aqui para a FAESA, eles não vinham atrás de um diploma, eles vinham atrás de um sonho. Então a gente tinha como missão de descobrir que sonhos era esse. E a gente descobria isso nesse contato cotidiano, conversando no cafezinho, conversando no intervalo e sabendo que eles traziam para a gente sonhos muito singelos e que uma faculdade de educação não poderia nunca se negar a realizá-los. Fábio, na reportagem que a gente fez, uma das alunas disse que sentia muita vergonha em voltar a estudar. Os alunos, eles sentem desconforto em aprender a estudar tardiamente? Como que vocês lidam com isso? Exato. O aluno que não foi alfabetizado na idade devida, ele começa a carregar um estigma muito grande, o estigma do analfabeto. E o tempo todo, o mundo está mandando mensagens para eles, verbais e não verbais, que eles não são capazes, que o lugar deles é aquele mesmo, que eles não vão conseguir nunca romper com aquela condição de analfabetismo. Então eles têm um medo muito grande. Eles acabaram se apropriando do discurso desse opressor. E aí, gente, o nosso maior trabalho é justamente isso. É começar a ressignificar, apresentar para eles que aquilo não é o fim da linha, que eles têm, a qualquer momento da vida, eles podem começar a se reinventar, a reescrever a própria história. Então, é um desafio muito grande. Eles tinham esse medo sem dúvida nenhuma, os estigmas, o fato da FAESA ser uma faculdade privada, isso também acabavam criando barreiras arquitetônicas e as próprias relações, eles imaginavam que aqui não seriam bem-vindos e a gente pôde perceber que foi um elemento de surpresa. Todos eles se sentiram bastante acolhidos quando chegaram aqui. Você acha que os novos alunos eles vão se sentir mais à vontade no novo projeto? Eu acredito que tem uma possibilidade de ficar bem mais à vontade, uma vez que os espaços que vão ser escolhidos para o desenvolvimento do projeto de alfabetização já não são mais dentro da FAESA, são espaços dentro da própria comunidade e que eles reconhecem como espaços legítimos. Então a gente está fazendo uma seleção de espaços justamente pensando nessa questão da liturgia do espaço, ou seja, que o espaço não seja um elemento causador de intimidação. Eles precisam se sentir acolhidos nesse espaço. Mais do que se sentir acolhidos, tão importante como se sentir acolhidos pelos educadores, é se sentir acolhido pelos espaços que vão recebê-los. E como que foi esse trabalho de ir na comunidade, buscar os alunos para quebrar essa dificuldade da vergonha, do medo de vir aqui na FAESA estudar? Exato, e para a gente foi um momento muito mágico. Por quê? O projeto ele nasceu de uma articulação entre 6 professores do curso de pedagogia, o estímulo da professora Maria Rita, o apoio do professor Alexandre, e a gente foram 4 meses de pesquisa, elaboramos um projeto e abrimos as inscrições. A gente imaginou o seguinte, abriu as inscrições, vai chover de gente querendo estudar aqui na FAESA de graça. E a gente abriu a inscrição, depois de uma semana a gente tinha 2 inscrições. A gente começou a se questionar, poxa, o que está acontecendo? Poxa, tem tanto trabalho, será que vai parar nisso? E a gente começou a perceber que só colocar avisos não seria o suficiente. A gente tinha que ir atrás deles, conversar e mostrar o nosso diferencial. E nesse momento a gente foi até a usina de lixo aqui de São Pedro. E nessa usina de lixo a gente fez o contato direto com eles, mandamos alunos do curso de pedagogia que eram moradores de São Pedro, para quebrar essa barreira, para se ver com alguém que era conhecido, que tinha um relativo nível de intimidade. E nesse momento que a gente começou a quebrar esse gelo. E o interessante é que o projeto trabalha com classes muito heterogêneas, de 17 a 79 anos. Como que vocês fazem essa integração? E aí, rapaz, isso foi muito legal, porque nessa última turma que a gente teve, eles tinham um pacto, que era o seguinte, ninguém se chamava por senhor nem senhora. Eles falavam o seguinte, dentro da sala de aula, nós todos somos iguais, nós todos temos o mesmo objetivo, então ninguém vai ser senhor ou senhora.
todo mundo aqui é você. Então eles se viam como igual. E o que acontecia? A experiência dos mais jovens, a experiência dos mais velhos acabava servindo de elemento para poder facilitar a aprendizagem dos mais novos, e a força, a saúde, a disposição dos mais jovens ajudava esses mais velhos também. A gente tinha uma senhora de 79 anos com sérios problemas de locomoção, que ela às vezes era amparada por esses alunos mais novos. Todos davam um braço, um colo, então era uma situação de uma troca muito grande. E eles criaram um pacto de convivência, um contrato social entre eles muito rico e que revelava todo um aspecto de uma ética bem particular da nossa turma. Dentro do projeto existem programas de inclusão digital, né? Como que vocês inserem os alfabetizandos socialmente? A inclusão digital ela tem duas perspectivas. Uma é que o estudante que ficou muito tempo para ser alfabetizado, ele começa a desenvolver dificuldades motoras. Ou seja, ele pode até captar o conceito, saber que tem que escrever daquele jeito, desenhar o nome daquela forma. Só que ele tem a dificuldade motora de poder traduzir aquilo no lápis. Então, quando ele começa a perceber essa dificuldade motora, ele desiste porque acha que não tem que aprender mesmo. Então, a gente levava esses alunos para a sala de informática, da FAESA, e aqui eles começavam a digitar. E quando eles viam os nomes, eles pela primeira vez estampados na tela do computador, era um momento de muito encantamento e magia para eles. Eles faziam questão de imprimir, levar para todos os parentes, olha aqui eu escrevi, esse aqui é meu nome, fui eu que fiz. Então a gente quebrava esse bloqueio. E mais do que facilitar o processo de escrita, tinha uma dimensão também de criar autonomia para eles. Uma vez que boa parte dos serviços bancários, do serviço, até mesmo no transporte público, ele é mediado por computador. Você tem um caixa eletrônico, você tem uma catraca eletrônica dentro do ônibus, então é importante que eles perdessem a tecnofobia, eles tinham que perder o medo daquela tecnologia. Então a gente teve a oportunidade de trazer gerente de banco para colocar lá, para intermediar com eles como que fazia um saque num caixa eletrônico. A gente teve um momento de eleição, eles tinham uma urna eletrônica para simular uma eleição dentro de sala de aula. Na medida do possível, a gente sempre colocava esses computadores que estão presentes no cotidiano para eles poderem treinar, testar, errar à vontade, para quebrar a tecnofobia, a aversão que eles tinham, a fobia que eles tinham à tecnologia. Hoje estamos falando sobre o projeto e o livro São Pedro na Ponta do Lápis 2, com o professor Fábio Flores. A gente já volta. Você vive num quarto escuro e fechado e diz estar aberto para o mundo. Você diz que ninguém fala a verdade, no entanto, mente o tempo todo para você mesmo. Fala que ninguém o deixa viver em paz, contudo, vive cheio de agressividade. Quer toda a liberdade do mundo, porém, vive com medo de ser preso. Você grita que é forte e que sabe o que faz, mas receia a própria sombra. Você vive dizendo que quer ter amigos, no entanto, não percebe que é o seu maior inimigo. Você caminha a passos largos para a morte e diz que isso é vida. Dependência química se combate com razão, amor e verdade. Mídia de volta, conversando sobre o projeto São Pedro na Ponta do Lápis. Fábio, de que maneira que vocês utilizam a bagagem cultural das pessoas na alfabetização? Exato. Essa perspectiva é necessária em qualquer projeto de educação de jovens e adultos. Cada indivíduo que procura a sala de aula, ele não é um ser vazio a ser preenchido pela erudição do alfabetizador, de maneira nenhuma. Ele é uma pessoa que tem um conjunto de experiências muito ricas e nos mais diferentes campos. Numa turma duas turmas de 20 pessoas, a gente tinha 20 universos distintos, um conjunto de saberes e fazeres muito grande. Na medida que a gente foi identificando em que campo cada um atuava, o que tinha feito, como que era a história de vida dessas pessoas, no momento do planejamento da aula, a gente sempre pensava em possibilidades de trazer à tona o saber que essa pessoa trazia, a vivência que ela tinha. E a gente tinha momentos assim que eram assim, de uma riqueza muito grande, uma riqueza simbólica. Você imagina que um indivíduo que até pouco tempo atrás era chamado de analfabeto, e que não sabia nada e se sentia envergonhado pela sua própria condição, ele chegar à autonomia de um dia chegar para o professor e falar: professor, esse assunto eu posso explicar melhor. Teve uma oportunidade que um dos nossos alfabetizadores em sala de aula estava falando sobre o manguezal. E o que é você falar do manguezal para um habitante da região da Grande São Pedro? Ele
Ele tá ligado à questão vivencia o mangue da janela da sua casa. Ele se alimenta dos frutos desse manguezal. Ele está circulando nesse cotidiano todo dia. Qualquer professor que aprendeu o manguezal no livro jamais vai saber algo que possa se aproximar dessa vivência. O aluno chega, o professor pode deixar que essa parte eu explico. Outro fato interessante é que as alfabetizandas, elas se concentram na faixa etária de 31 a 45 anos e os alfabetizandos de 15 a 30 anos. Por que, especificamente, as alfabetizandas elas são alfabetizadas mais tarde? A gente, durante muito tempo no Brasil, teve uma cultura de que a mulher não precisava estudar, né? Que para a mulher bastava saber as prendas domésticas para um bom casamento. Só que a realidade socioeconômica fez com que não existisse mais é insustentável essa condição. Além da própria realidade socioeconômica, existe a questão da libertação e a liberação da própria mulher. Ou seja, ela vê a necessidade dessa alfabetização, dessa instrução. Então essas mulheres são herdeiras de um momento histórico, vivenciaram um momento histórico que a educação para mulheres não era uma prioridade. Mas só que se a gente olhar os dados, e a prova é que não é só para as mulheres alfabetizandas. Se você pegar os dados do INEP hoje, o nível de escolarização das mulheres é maior que o dos homens. Se você olhar para os corredores da nossa faculdade, isso pode estar materializado, a resposta pode estar materializada nos nossos corredores e salas de aula. O projeto, então, ele quebra um pouco desse preconceito em relação a que mulher tem que ficar em casa trabalhando, né? Completamente. E aqui eles começam a perceber que o espaço era sempre de troca, era um espaço de troca. A gente não colocava cadeiras uma atrás da outra, a gente colocava as cadeiras sempre em forma circular para que eles pudessem se ver de frente, se ver como iguais. Essa era a perspectiva sempre. O livro relata um processo de investigação da região de São Pedro. O que vocês apuraram? A gente apurou que esse bairro aqui é uma metamorfose, né? A gente vivenciou no bairro de São Pedro uma legítima metamorfose do espaço habitado. Ou seja, você pega uma região que há muito pouco tempo atrás era dita, até pelo Hamilton de Almeida, como sendo lugar de toda a pobreza, um bairro que nasceu justamente dos processos de crescimento industrial do Espírito Santo. Muitos dos desempregados do setor industrial ficaram flutuando na Grande Vitória e acabaram fundando esse bairro aqui. Então ele nasce da exclusão. E a força dos movimentos sociais desse bairro, em especial a força da mulher. As mulheres, dentro da história dos movimentos sociais e políticos do bairro São Pedro, a mulher teve uma força inquestionável, teve um movimento... Mulheres Unidas de São Pedro, a MUSP, que é uma prova definitiva disso. A mulher sempre esteve à frente nessa questão aqui. Então, ao resgatar, a gente viu que tinha uma mulher muito forte, escondida por trás desses movimentos sociais. Existiam pessoas que estavam a todo tempo reinventando a própria história, remodelando esse bairro. E a gente imaginou que todo esse conjunto de experiências revolucionárias que eles viviam no cotidiano poderia ser matéria-prima para as aulas de geografia, para as aulas de história, até para as aulas de ciências naturais que eles tinham aqui, sobretudo cultura regional. O Brasil ele tem a 9ª taxa de analfabetismo da América Latina. O que você acha disso? É uma situação bastante vergonhosa, uma vez que a educação, historicamente, nunca foi uma prioridade em nossa nação, né? Durante muito tempo se acreditou que a gente poderia manter acorrentadas as pessoas dentro dessas correntes da alienação, do analfabetismo, e a gente deu pouca importância para isso, porque a gente precisava ter uma massa de manobra muito densa. Só que a gente percebe hoje que as condições de inserção dentro de um mundo globalizado, ela requer uma alfabetização, mais que a alfabetização, a qualificação para o trabalho. Então hoje a gente percebe algumas iniciativas, até mesmo do ponto de vista governamental, que tentam reverter esse quadro de analfabetismo, seja pelas vias das escolas públicas, seja pelo apoio aos projetos de alfabetização em nível nacional. O MEC hoje apoia diversos projetos de alfabetização em nível nacional que partem de naturezas semelhantes a essa do projeto São Pedro na ponta do lápis. E existe o problema do analfabetismo funcional. Muitas pessoas frequentam a escola há certo tempo, mas não conseguem entender o que leem. O que você acha que está sendo feito nesse problema? Exato. Durante muito tempo a gente se iludiu, né? A gente acreditou que fazendo as pessoas aprenderem a desenhar os seus próprios nomes, desenhar o próprio nome e decodificar mensagens simples, ela estaria alfabetizada. E a gente acabou fazendo dentro das nossas escolas verdadeiras fábricas de ignorantes. O que causou muita polêmica aqui no estado recentemente foi a política de cotas adotada pela UFS. O que você acha dessa política? Acho legítima, absolutamente legítima a política de cotas, uma vez que a gente tem uma relação muito desigual com as classes sociais aqui dentro do Brasil.
O vestibular, em essência, ele quer fazer, o que ele traz para a gente? Ele quer que um dia todos disputem em condições de igualdade a vaga pelo ensino superior numa universidade pública. Mas por que a igualdade ela tem que acontecer só em um dia, no dia da prova? Se do dia que ele entrou na primeira série do ensino fundamental até o dia do vestibular foi tudo muito diferente. A realidade da escola pública e a realidade da escola privada foram diferentes, porque só no dia do vestibular que tem que ser igual. E uma coisa que me preocupa mais do que a discussão da cota em si é que as pessoas ficam questionando. Os estudantes da escola pública acham que o adversário é o estudante da escola privada. O estudante da escola privada acha que o adversário é o estudante da escola pública. E, na verdade, eles não são adversários, eles são parceiros. O adversário é um Estado em estado falimentar, um Estado que não oferece vagas em número suficiente para que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior. Então, a briga, que aqui no Espírito Santo chegou até as vias de fato, não deveria ser entre os estudantes das escolas públicas e privadas. Seria ser uma luta com o Estado para garantir o acesso ao ensino superior. E quais são as perspectivas de vocês, alfabetizadores, sobre a alfabetização, principalmente no Espírito Santo? A nossa perspectiva com o projeto é apresentar um ponto de vista diferenciado. A gente viu que aqui dentro do Estado, infelizmente, alguns projetos e algumas iniciativas de alfabetização de adultos, elas infantilizavam as práticas. Ou seja, o alfabetizador que trabalhava a alfabetização com crianças de manhã, ele usava aqueles mesmos exercícios para poder tentar alfabetizar o adulto à noite. E se imagina que é um senhor de 60 anos que acabou de sair da construção civil, vai para uma sala de aula e fica desenhando e cobrindo frases e lendo frases como, por exemplo, Ivo viu a uva, o pato pisou na pata, sabe? É você agredir a inteligência daquela pessoa, subestimar a inteligência, desvalorizar o conjunto de vivências que as pessoas tiveram. Então, sobretudo, a ideia do projeto é ressignificar, é fazer com que, apresentar uma metodologia que seja fomentadora desse desafio de mergulhar no cotidiano desses indivíduos, de colocá-los dentro de condição de protagonismo. E como vocês vão realizar essa diferenciação entre as classes etárias, né, como você falou? Na verdade, a gente nem pensa muito em diferenciar essas classes etárias. Quanto mais amplo a faixa etária dentro de sala de aula, maior a possibilidade de trocas. Quanto maior for a sociodiversidade presente dentro de sala de aula, mais matéria-prima a gente tem para poder trabalhar. Já que você tocou no assunto dessa singularidade, o Brasil ele é um país miscigenado, que tem uma diversidade cultural muito grande. E, apesar disso, um preconceito. Como que a educação pode quebrar esse preconceito? Olha, de fato, a gente vive um país, talvez o país mais miscigenado do mundo. O diálogo interétnico aqui no Brasil foi muito grande. Só que o que acontece? Dentro da escola a gente despreza essa diversidade. Dentro da escola a gente despreza por quê? De maneira geral, você vai estudar livros que vão contar a história de branco, vai ser a história dos brancos contada para os brancos. Negro em momento nenhum pode ser herói. Se você pegar os livros de história que estão disponíveis nas escolas, você não coloca negro na condição de herói. Então, um bom passo é recontar essa história. Recontar essa história. E eles poderem se perceber em condições diferenciadas, sabe? Então, a gente ainda hoje nas escolas, a gente não valoriza essa sociodiversidade, essa miscigenação. A gente ainda está contando história de branco para branco. Fábio, vocês receberam a menção honrosa do Prêmio Top Educacional Mário Palmério. O que representou para vocês esse prêmio? Esse prêmio foi um reconhecimento muito grande da primeira etapa do projeto. A gente ficou feliz com essa conquista, é uma realização muito grande para cada educador. Mas eu te falo que mais importante do que dos prêmios que a gente recebeu, do que todas as outras honrarias e que a gente é convidado por conta do livro, o maior prêmio que a gente tem é quando a gente encontra um desses ex-alunos, a gente percebe que eles não desistiram, que eles continuam na estrada e que eles fazem depoimentos tão emocionantes como que a gente acabou de assistir no bloco anterior. Fábio, onde a gente pode encontrar o livro? O livro está sendo vendido aqui no Instituto Superior de Educação da FAESA, aqui no Campus 2, e posteriormente ele vai estar disponível também nas livrarias aqui do estado. Fábio, vocês também fizeram um clipe, né, com trechos de fala das pessoas durante o projeto. Por que a realização desse clipe? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, uma vez eu estava aqui na TV FAESA gravando um programa
sala de aula, com os alunos do projeto São Pedro na Ponta do Lápis, e o tema era ética e cidadania. E na hora que a gente começou a provocá-los com esse tema ética e cidadania, eles começaram a falar sobre como o processo de alfabetização estava fazendo diferença na vida deles. E aquilo, para mim, que estava ali à frente, era absolutamente emocionante. Porque, ou seja, aquilo que a gente escreveu como objetivo no projeto, a gente estava vendo materializado no discurso, na vida deles. E aquilo foi me tocando. Cada vez que eles falavam alguma coisa que remetia a isso, me emocionava. E eu peguei e falei, pô, não posso ficar com isso só para mim. E resolvi estruturar aquilo numa forma de um poema. E o professor Marcos Trancoso pegou o poema e transformou numa música. Eu apresentei essa música para os alunos, eles ficaram muito emocionados e, na verdade, eu falei com eles, a música não é minha, nem do Marcos Trancoso, a música é de cada um de vocês, porque eu só costurei as falas de vocês. E eles se viram na música, se viram de uma forma tão especial que a música acabou virando o hino do projeto. Então, essa música Reescrevendo a Vida, ela era tocada várias vezes durante o curso e no dia da colação de grau deles, eles me proporcionaram a alegria de vê-los cantando a música que, de certa forma, era a história deles e que era a materialização dos nossos objetivos. Legal. E a gente vai terminar o programa apresentando o clipe para vocês. Obrigado, professor Fábio Flores, e até o próximo programa. Obrigado. Hoje percebi que já sei ler, escrever bem mais que o meu próprio nome. É que tenho fome, muita fome de aprender. Aprendi a ler o mundo, aprendi a reescrever a minha história. Meu passado é só um livro na memória. Hoje sei que começar de novo é sempre possível. Aprendi que nada nesta vida é irreversível. Não me diga nunca, nunca mais. Quero ir bem adiante, muito mais. Não me diga que eu não vou mais conseguir. Graças a Deus e a mim, já cheguei até aqui. Quantas vezes tive vergonha do que era, sem saber que o futuro não se espera. O futuro nós fazemos no presente. Cada dia, cada hora é uma semente. Eu já não sujo mais o polegar pra assinar. Nem preciso dos teus olhos para ler. Meu futuro já não vou mais esperar. Faço questão de eu mesmo escrever. Não me diga nunca, nunca mais. Quero ir bem adiante, muito mais. Não me diga que eu não vou mais conseguir. Graças a Deus e a mim, já cheguei até aqui. Não me diga nunca, nunca mais. Quero ir bem adiante, muito mais. Não me diga que eu não vou mais conseguir. Graças a Deus e a mim, já cheguei até aqui. Graças a Deus e a mim, já cheguei até aqui. Eu já cheguei até aqui.